Olá a todos! Neste vídeo vamos resolver o item 7.2 do Exame Nacional de Matemática 12 da primeira fase de 2020. Trata-se de uma pergunta que de alguma forma envolve conceitos da física e que tem muito interesse prático, nomeadamente aqui a transformação deste movimento de rotação, que aqui aparece escrito, diz que há uma manivela que à medida que roda, puxa esta viela e então o que acontece é que o que chamam pistão vai se deslocando para a esquerda e para a direita à medida que se desenrola esta rotação. Portanto, quando vai neste sentido, naturalmente que se percebe que o pistão está a deslocar-se para o lado esquerdo, mas depois quando chega aqui a esta posição já é a altura do pistão se deslocar para o lado direito. Tem muitos mecanismos, muitas máquinas, este movimento é necessário. Portanto, tem todo o interesse prático este exercício. Depois, então, dizem-nos aqui que a distância, que o comprimento deste segmento de reta dá 1, e nós aqui já tínhamos feito a 7.1 num vídeo anterior, vamos agora a 7.2, que diz o seguinte: durante os primeiros 5 segundos após o início do movimento, registou-se, num certo instante t0, a distância do pistão ao ponto O. Portanto, aqui, esta função dá-nos a distância em função do tempo, do pistão ao ponto O, e estão-nos a dizer para considerarmos um instante t0, que eu não conheço. Sabe-se que 2 segundos após este instante, a distância do pistão ao ponto O diminuiu 25%. Portanto, temos aqui a primeira frase que carece de interpretação. Diminuiu 25%. 2 segundos após o instante, ou seja, no instante t0 mais 2, certo? 2 segundos após este instante. E querem saber, recorrendo às capacidades da calculadora gráfica, a distância em centímetros arredondada às décimas do pistão ao ponto O no instante t0, sabendo que este valor existe e é único. Ora bem, há que saber naturalmente, em primeiro lugar, qual é que é o valor de t0, e depois aqui pedem-nos para escrever o normal. Estas perguntas têm todas este fio condutor comum. Basicamente querem saber a equação que permite resolver o problema, representar um referencial dos gráficos, apresentar o valor em centímetros arredondado às décimas e, quando tivermos cálculos intermédios, conservar no mínimo 2 casas decimais. Ora, muito bem, está tudo dito em relação a isto. Vamos então começar por equacionar o problema. Ora, em primeiro lugar, que conversa é esta de diminuir 25%? Ora, quando nós queremos fazer o desconto de umas calças, portanto, se as calças custam 50 euros, vamos supor, e nós quisermos aplicar-lhe um desconto de saldos, vamos supor, de 25%, nós temos duas hipóteses. Ou fazemos, para saber o valor final das calças, 50 euros menos 25% de 50 euros. Ora, 25% de uma quantidade é só multiplicá-la por 0,25. Se eu fizer isto, eu fico com o valor final das calças. Mas note-se, até aqui dá para perceber isto, aqui o euros não está aqui a fazer nada, só está aqui a atrapalhar. Vamos aqui tirá-lo e nós aqui podemos perfeitamente, se caso eu colocasse o 50 em evidência, ficava 1 menos 0,25 e já aqui dá para perceber uma regra que nós costumamos utilizar e que dá imenso jeito, que é, para conseguir descontar numa quantidade de 25%, basta multiplicá-la por 0,75, certo? Ou seja, multiplicando 50 por 0,75, eu fico com o valor das calças já com o desconto feito. Se as calças tivessem desconto de 10%, eu naturalmente queria multiplicar por quanto? Ora, por 0,9, para ficar apenas com 90% do preço. Então, e se eu quisesse já agora, não se vai dar o caso num outro exercício, calhar outra situação ao contrário, se eu quisesse aumentar o valor das calças, olha, colocando-lhe o IVA de 23%, ora, eu aí iria multiplicar 50 por 1,23. Para aumentar uma quantidade de 23%, nós multiplicamos-la por 1,23. Ou se, por exemplo, se tivermos os juros no banco, 1000 euros a render a uma taxa de 4%, ao fim de um ano, eu vou lá ter, se a taxa for de 4% ao ano, vou ter a quantidade de 1000 euros vezes 1,04. Para aumentar uma quantidade em 4%, basta multiplicá-la por 1,04. Tudo isto é fundamental.
Ou seja, 2 segundos após o instante, a distância do pistão diminui 25%. Então, a mim parece-me que isto é simplesmente fazer o quê? A distância de T0 mais 2, ou seja, após 2 segundos após T0, nós vamos ter uma diminuição de 25%, ou seja, vamos ter 0,75 vezes d de T0. Certo? 2 segundos após o instante T0, vamos ter 75% do valor da distância no instante T0. E, portanto, está equacionado o problema, é com isto que vamos conseguir encontrar o T0. Ora, cá está então, isto escritinho. O que é que se vai fazer de seguida? Bom, vai-se fazer a representação gráfica, vai-se introduzir a função y igual a d de t mais 2 na calculadora. Ora, y igual a d de t mais 2 pode-se obter substituindo o t por t mais 2, fica aqui cosseno de t mais 2 e aqui seno ao quadrado de t mais 2. É isto que eu tenho aqui e, portanto, agora fazer também 0,75 vezes d de t. Aqui é fácil, é mais fácil ainda. Portanto, é só multiplicar isto tudo por 0,75. Não nos podemos esquecer de pôr os parênteses. E aqui temos então a representação gráfica no intervalo pretendido, no intervalo 0 a 5, uma vez que aqui pedia-se que era nos primeiros 5 segundos. Ora, está aqui a dizer algures que era nos primeiros 5 segundos. Ora, durante os primeiros 5 segundos, cá está. Portanto, vai ser no intervalo 0 a 5. Tudo isto tem que ser contemplado. Então, eu vou explicar como é que se pode obter isto na máquina, porque sei que alguns de vocês têm problemas em fazê-lo. Vamos então a isso. Ora, aqui temos a máquina. Vamos então introduzir as funções. Eu já as introduzi aqui. Já escrevi cosseno de x mais 2, raiz quadrada desta expressão. A mesma coisa para a outra. Está aqui tudo escrito. Portanto, devem, e no caso de dificuldade, tentar fazer caractere a caractere o que aqui está. E agora vamos à parte da escolha da janela mais adequada. Vai-se fazer window 0 a 5, x-min 0, x-max 5, e relativamente ao y-min e y-max eu não faço a mínima ideia de qual é que é o valor os valores, quais é que são os valores mais adequados para y-min e y-max. Mas uma máquina como esta, e em muitas marcas acontece isso, estão disponíveis os valores, tem disponível a funcionalidade de fazer o zoom automático do eixo dos y, ou seja, introduzindo primeiro o valor de x-min e x-max, a máquina calcula por ela o valor de y-min e y-max mais adequados, valores que fazem com que as funções se ajustem à janela. Neste caso são duas funções. Nesta máquina vou fazer o zoom 0. Ora, cá está, zoom fit, fit quer dizer ajustar em inglês. Faço zoom 0 e ela automaticamente vai-me escolher o y-min e y-max. Ora, cá está. Ora, aqui temos o gráfico. Não se esqueçam que a máquina tem que estar em radianos. Vou aqui só verificar. Mode radianos, está tudo correto. E agora é a altura de achar o ponto de interseção das duas curvas. Portanto, diziam também no enunciado que o ponto era único. É isso que eu vejo precisamente aqui. Está tudo no bom caminho. Já agora vamos espreitar para ver o que é que ela escolheu. Ela escolheu para y-min e y-max os valores que se ajustavam às duas funções na forma mais perfeita possível. Vocês reparem que aqui eu tenho isto mesmo justo à janela e aqui esta também justa à janela, ou seja, ela foi escolher de forma a que se ajustasse mesmo o melhor possível. Ora, para achar o ponto de interseção, second, calculate, e agora vou fazer intersect, hipótese 5. Ela vai-me perguntar qual é a primeira curva, é esta de y1, é assim. A segunda curva é esta de y2, é assim. Vai-me pedir se eu quero dizer qual é que é o ponto. É que notem, é que estas duas curvas podem se intersetar em mais do que um ponto. Nós aqui pomos o cursor mais próximo do ponto de interseção, neste caso não era preciso fazer nada porque só há um. Assim é só fazer Enter, quando só há um. Mas caso houvesse mais do que um, eu devia pôr este cursor, se pôr o mais próximo possível do ponto que eu queria encontrar a interseção. Ora, cá está, a fazer Enter e chego ao resultado pretendido de aproximadamente 1,6275, etc. Pronto, e é tudo o que diz respeito à calculadora. Ora, portanto, aqui está o output da calculadora. O que se deveria pôr na prova seria qualquer coisa deste tipo.
Fazia-se um gráfico, um referencial. Isto era o que se passaria para a folha de prova. Ora, em vez de ser x ou y, já agora vamos pôr aqui um t e aqui um 0. Aqui posso pôr y, não tem mal nenhum. E agora faço de 0 até 5, assinalar que é isto que eu quero. E agora a curva pode ficar, o rigor não pode ser um rigor extremo, pode ficar qualquer coisa assim. Desde que fique mais ou menos já está tudo bem. Ora, e a outra faz assim, um sobe e desce. Ora, vamos lá então fazer qualquer coisa assim. Agora faz aqui um jeitinho a descer. Pode ser assim. Não tenho que me preocupar com estar mais próximo ou mais afastado. Portanto, isto é o possível. E agora aqui assinalo o 1,6 qualquer coisa. Vamos ver o que é que eles dizem. Eles pedem arredondamentos intermédios com 2 casas decimais. Vamos ver já de seguida que ainda estou no arredondamento intermédio. Aqui vai-se pôr 1,63. Está bem? E, portanto, está tudo o que havia a dizer sobre isto. Se eu quisesse ainda pôr qual é que era o y igual a t mais 2, a d de t mais 2 e 0,75 d de t, também poderia pô-lo, mas só assim já seria mais que suficiente para ilustrar que nós estamos a fazer as coisas direito. Está tudo correto. Ora, vamos agora ver o que é preciso, ou o que é pedido. Pedem-nos aqui para encontrar a distância do pistão ao ponto O no instante t0. Ora, eu já encontrei o instante t0, agora quero saber a distância do pistão ao ponto O. Mas nós sabemos que d de t dá-nos a distância do pistão ao ponto O no instante t. Agora o que eu tenho a fazer é substituir o t pelo t0 que eu encontrei. Ou seja, tenho que fazer o d de 1,63. Fazendo isso, ou seja, substituindo aqui por 1,63, fica cosseno de 1,63 mais raiz quadrada de 9 menos seno ao quadrado de 1,63 e, contas feitas, ficamos com este valor aproximadamente 2,8, de onde se pode concluir que o valor pretendido é 2,8 centímetros. E, portanto, está tudo o que havia a dizer em relação a este exercício. Até era um exercício elaborado de calculadora gráfica, porque para além de terem que pôr os 2 gráficos na calculadora, também tinham que, antes disso, interpretar e chegar à equação do problema. Mas depois de o conseguir, penso que seria tudo fácil, é igual ao habitual. Portanto, em todos os problemas deste tipo, há que escolher o x-min, x-max e depois encontrar o y-min, y-max, basicamente, e a maior parte das vezes, com esta função automática do zoom fit, do ajustar o zoom do eixo dos y. Caso a vossa calculadora não tenha essa funcionalidade, aí sim já vão ter que pensar um pouco acerca do exercício propriamente dito, nomeadamente saber interpretar para saber que valores é que o d de t toma num determinado intervalo. Na pior das hipóteses, começavam a experimentar valores de 0 a 10, de y-min, y-max, por aí fora. Mas claro que com o zoom automático isto funciona muito bem no eixo dos y. Está tudo dito. Não se esqueçam de fazer like no vídeo. Se tiverem dúvidas ou quiserem pedir outros exercícios do mesmo género, podem fazê-lo escrevendo na descrição do vídeo. Aparece lá no fim a hipótese de porem as vossas dúvidas, de escreverem as vossas notas. Até à próxima!